Copa do Brasil 2023. Chegamos a mais uma competição, é a terceira competição que o Fluminense vai jogar nesse ano. E como todas as outras duas, a gente espera o título. Dá para confiar até num título nesse ano. E a primeira missão será no Maracanã. A primeira missão do Carioca foi em Volta Redonda, fomos campeões. Primeira missão da Libertadores foi em Lima e queremos ser campeões. Primeira missão da Copa do Brasil contra o Paysandu, hoje no Maracanã, e tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, vamos rodar a vinheta, né? É bom. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Isso ajuda bastante a gente, dá essa moral, quebra essa aí pra mim, porque isso ajuda bastante pra gente continuar sendo divulgado aqui no canal. Estamos numa fase muito boa, quase 193 mil inscritos. Enfim, visualizações bombando. Nessa terça-feira, inclusive, eu tive que segurar um cadinho, eu tava produzindo muito, e sequência de viagens, etc. Gravei 2 vídeos, deixei 2 vídeos prontos, mas não produzi, mas estamos de volta agora na quarta-feira para esse jogo que acontece no estádio do Maracanã hoje às 7h30 da noite, com transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. Não tem transmissão na TV, só pelo Amazon Prime. Quer acompanhar o jogo com uma narração tricolor bem legal e sem delay? Aqui, ó, no YouTube, aqui a gente não vai trabalhar com delay, não. Narração em áudio aqui no YouTube, aqui no Raiz Tricolor. Vamos ter a transmissão. Estaremos diretamente do Maracanã transmitindo o jogo. A partir de 6h30, 6h40, mais ou menos, a gente já abre a transmissão lá direto do Maracanã. Jogo de número 30 entre Fluminense e Paysandu. São 15 vitórias nossas, 11 empates e só 3 vezes o Paysandu venceu o Fluminense. Nunca perdemos como mandante contra eles. Isso é algo interessante, né? E, na verdade, se você for ver a última partida que rolou entre as equipes, foi também pela Copa do Brasil, né? Em 2015, Fluminense e Paysandu se enfrentaram. No jogo de ida, esse gol espetacular de Renato. Sim, quem aí lembra de Renato? Ele fez simplesmente esse gol aí, um dos gols mais espetaculares que eu vi assim de fora da área. Olha a forma como ele bate na bola, ó, e a bola vai e entra no ângulo do goleiro do Paysandu. Foi 2-1 aqui na ida, 2-1 lá na volta. A gente se classificou, mantendo essa tradição de ter um bom retrospecto contra o Paysandu. Vamos falar do jogo de hoje agora. O jogo de hoje, que é um jogo chatinho. Chatinho, Gabriel. Pô, mas é o Paysandu, Série C. Daqui a pouco eu vou falar do Paysandu. Chatinho porque a obrigação tá toda com a gente. É fato. Vocês sabem, talvez eu seja um dos caras que mais respeite aqui times do Norte e Nordeste e bata na hipocrisia da mídia nacional que não fala deles, etc, etc. Gastei um bom tempo vendo algumas coisas sobre o Paysandu no final dessa terça-feira, e um fato que dá pra gente cravar é de que o Fluminense tem muita responsabilidade. O Paysandu, não dá nem pra dizer quando se pega o rival do Paysandu, o Remo, eles estão nessa fase da Copa do Brasil também. Mas não dá nem pra você dizer que eles chegaram da mesma forma, que não, eles eliminaram adversários e tal. Não, o Remo sim. O Paysandu entrou direto nessa fase. Até agora o Paysandu só foi testado, de fato, contra times do próprio estado, contra times do Pará, e não enfrentou nenhum time acima da Série C. Jogou também a Copa Verde, mas também passou por adversários com menor expressão. Então, assim, a obrigação tá toda na nossa mão. O Fluminense, e mais ainda, né? Não tem nem como falar bem assim, não, na volta a gente vai recuperar. O Fluminense é favorito e precisa exercer o seu favoritismo. O jogo é difícil? No geral, pela prévia, não, pô. Não é. Se você pegar pela lógica, o Fluminense é amplamente favorito contra a equipe do Paysandu. Isso é um fato. Vai vencer o jogo? Uma outra história. Aí a gente tá falando de uma outra história. Se você pegar, por exemplo, as cotações, né, as odds pro jogo, uma vitória do Paysandu tá pagando 17 no Maracanã. 17-1. Ou seja, se você botar R$1 na vitória do Paysandu, volta 17 pra você. E uma vitória do Fluminense é o seguinte, se você botar R$1, volta 1,16 pra você. Então, assim, o Fluminense é amplo favorito. E a dificuldade desse jogo é exercer o seu favoritismo. Vamos falar um pouquinho das possibilidades disso acontecer agora no Bola em Campo.
Bola em campo na área. E a gente já bota o nosso mapinha aqui na tela para a gente poder falar sobre as possibilidades dos jogos e as possibilidades táticas também. Vamos lá, tá aí na tela a nossa painel tático, né, aqui do Raiz Tricolor, onde a gente pode ver, inclusive, também o time do Paysandu. Como fui dar uma pesquisada boa no time do Paysandu pra gente entender como que o Márcio Fernandes, né, que é o treinador do Paysandu, vai escalar o time para essa partida. E dentro da lógica, você tá percebendo, você já percebeu, é fato que você já percebeu aí, de que o Fluminense não tem Ganso. Segundo o GE. Globo, é provável que Ganso seja poupado. Vão segurar o Ganso pelo desgaste dos seguidos jogos para esse jogo contra o Paysandu aqui no Maracanã. Há também lá no GE. Globo 2 informações de que é provável de que Felipe Melo seja mantido na zaga e Samuel Xavier volte para a lateral direita. Porém, vale lembrar, o Diniz ninguém tem vazado muitas escalações do Fernando Diniz. Então isso tudo é provável, né? É provável. A do Ganso acho que é mais confiável, porque de fato, assim, você vai poupar um jogador e tal, enfim, isso acaba até vazando. Agora, a volta de Samuel Xavier e a permanência do Felipe Melo, acho que pode ser que a gente veja alguma diferença aí. Mas dentro das escalações possíveis, Fábio é o goleiro, Samuel Xavier na lateral direita, Nino, Felipe Melo e Marcelo, Alexander, André, Lima provavelmente no lugar do Ganso, com John Arias, Keno e Cano. A escalação provável do Paysandu tem Thiago Coelho, goleiro, Edilson na lateral direita, não é aquele Edilson do Cruzeiro e tal, não. Genilson e Filemon aquele que jogou no Curitiba, né? João Vieira como lateral esquerdo. Paulo Henrique, que também é chamado de PH, Igor Fernandes, Fernando Gabriel e Giovani, com Bruno Alves é o possível atacante. Na verdade, o atacante titular é até o que fez um golaço agora contra o Remo na última partida, que é o Vinícius Leite, só que ele já jogou a Copa do Brasil pelo Vila Nova, então ele não pode atuar. E o outro atacante é o Mário Sérgio. A pessoa fala, Mário Sérgio, esse nome não é estranho? Sim, é o artilheiro do Fluminense do Piauí no ano passado, que fez 24 gols naquele ano. Chegou a rivalizar com o Germancano em algum momento, a gente ficava zoando o Mário Sérgio, é do Fluminense do Piauí, Germancano do Fluminense do Rio e tal. Enfim, tá por lá e já fez 9 gols nesse ano. É o artilheiro do Campeonato Paraense, inclusive. Um basicão sobre o Paysandu, rapidamente, antes da gente falar de tática, tá? Eles estão na final da Copa Verde, acabaram de eliminar nos pênaltis o Remo, perderam a ida, ganharam a volta, e passaram em segundo no Campeonato Paraense, na campanha geral, atrás justamente do Remo, mas venceram o Remo por 1-0, esse jogo que eu falei, gol do Vinícius Leite. E agora vão para as quartas de final, então vão jogar os playoffs por lá. Mas é o que eu falei, passaram em segundo? Tá, mas é o Campeonato Paraense, o único rival que eles têm é o Remo, que é da Série C. Então, assim, não tem time acima da Série C por lá. Copa Verde, eles vão enfrentar o Goiás agora, se eu não me engano, na final. Falei de cabeça aqui agora, mas acho que é isso mesmo. Vão enfrentar o Goiás. Mas o caminho até aqui também não teve adversários complicados. Foi justamente o rival Remo e os outros foram Princesa de Solimões, Real Ariquemes, times também da última divisão do futebol brasileiro. Então, assim, a gente não tá falando de uma equipe que foi testada no ano. Eles mesmos tratam esse jogo como algo muito difícil, tratavam o Fluminense como um dos piores times. Até eu fui dar uma olhada no canal chamado Meu Paysandu, que também comentava, falava, o Fluminense é um adversário. Então, assim, o Fluminense é amplo favorito. A gente não tem que ter vergonha de falar isso, etc. O que a gente precisa ter? A humildade, que o Diniz e todos os jogadores vêm falando durante muito tempo, de saber que estamos enfrentando um time que a gente é amplo favorito, em casa, com um bom público. A gente deve ter um público aí, já passou de 25 mil, a gente deve ao longo do dia 30 mil, já vendemos muito ingresso para Libertadores também. Então, assim, deve ter um bom público no Maracanã. Então, deve ter a humildade de reconhecer que, quando a bola rolar, vai estar 0-0. E se o Fluminense não for lá fazer o gol, o título carioca, a folha salarial, o público do Maracanã, nenhum desses fatores vai servir de desempate pra gente passar pra próxima fase. Então a gente precisa de gol, precisa de bola. E aí, falando um pouquinho de tática, eles marcam muito, fui dar uma olhada nos últimos jogos, marcam muito com essas duas linhas de 4, jogam muito no 4-4-2, e a gente precisa olhar muito pros contra-ataques deles. O Vinícius Leite vai fazer falta, Bruno Alves não achei um jogador assim de tanta qualidade, não sei se é ele que joga também, né, mas deve ser ele pra jogar, para ter contra-ataques pela equipe do Paysandu. Quem que eu ficaria de olho?
O Fernando Gabriel é um bom meio-campista, canhoto. Acho que pode ser um problema nos lançamentos, na bola longa do time do Paysandu, justamente explorando velocidade em cima do Felipe Melo e do Marcelo, que era algo que a gente achou que aconteceria contra o Flamengo, e talvez fosse, de fato, o nosso maior ponto fraco no jogo. Aí você fala, Gabriel, é o nosso maior ponto fraco por quê? O Diniz falou disso na coletiva, né? A gente vai falar, se a gente analisasse o Flamengo, a gente ia falar assim, o Flamengo não conseguiu usufruir desse espaço que o Fluminense tinha e tal. Só que a gente analisa o Fluminense, e a gente tem que destacar que o Flamengo não conseguiu? Sim. Por quê? Porque houve uma dosagem muito alta de intensidade na marcação. Por vários momentos ali de 5, 10 minutos seguidos, eu avisava e falava na transmissão do Maracanã, o Flamengo não consegue sair com a bola do campo de defesa. O Fluminense sobe a linha, é muito aplicado e muito intenso na marcação. O Flamengo troca passes, ou tem que dar um chutão rifando a bola, que é diferente do lançamento. No primeiro jogo da final, o Flamengo deu lançamentos do Santos. Era a bola em direção ao Matheus França e ao Pedro. No segundo jogo, o Flamengo dava chutão. Era rifar a bola para ver se conseguia recuperar e puxar um contra-ataque numa situação melhor, para não perder a bola ali atrás. O Fluminense teve essa aplicação. Óbvio, um era final e era Fla-Flu. O outro é a terceira fase de Copa do Brasil contra o Paysandu. O Fernando Diniz vai ter um trabalho extra. Inclusive, é algo que eu tenho curiosidade para saber. Como motivar para um jogo desse, para eles entenderem que tem que respeitar o adversário e que a torcida não vão fazer gol sozinho. Isso é algo complicado. É um trabalho que o Fernando Diniz vai ter para esse jogo. Dentro das nossas possibilidades, vocês estão vendo os 2 pontas abertos. Gabriel, o Fernando Diniz vai voltar para os pontas abertos? Não sei. Contra o Volta Redonda ele utilizou, só que a gente ainda não viu esse time jogando com o Lima no lugar de Ganso. Se for esse o caso, né, do Lima, de fato, no lugar do Ganso, acho até que pode pintar os pontas abertos, só que com o John Arias centralizado. Ou então, até mesmo um pouco do que a gente viu no jogo passado, que era o Lima, né, no caso seria o Ganso, o John Arias, o Alexander e o Marcelo, forçando muito aqui pelo lado esquerdo do Fluminense, para povoar bastante e deixar o Keno no mano a mano com o que era o Varela e o Fabrício Bruno no jogo contra o Flamengo. Dessa vez pode ser o Edilson. Coisas que eu reparei também, eles tiveram muitos problemas contra o Remo na bola aérea. Na bola aérea tiveram muitos problemas. Então pode ser uma coisa interessante, tendo argentino, talvez Felipe Melo, ou Vitor Mendes, ou David Braz, ou Manuel, os 4 têm essa qualidade boa ali também de ataque na bola aérea. Gabriel, Fluminense não tem algum jogador, tem alguma situação dessa? Bem, quem tá fora é o Martinelli, lesionado, e o Lelê. Ele já jogou a Copa do Brasil pelo Volta Redonda, inclusive esteve em Volta Redonda após o treinamento da terça-feira. O Fluminense treinou de manhã no Maracanã, no Rio de Janeiro, e ele foi à Volta Redonda de tarde para acompanhar o jogo do Volta Redonda contra o Bahia. Acabou terminando 2-1 para o Bahia, lá na cidade do Aço, lá no sul fluminense, na região fluminense. Então ele esteve em Volta Redonda, tava lá na tribuna, tranquilão, normalmente. Acho que o Lelê ainda não teve muita noção de que ele é o atacante reserva do Fluminense, tipo, ele é muito do povo ainda, acho que isso é muito legal. Mas não vai poder estar para essa partida por já ter atuado pela a equipe do Volta Redonda na Copa do Brasil. De tática, acho que é isso. Por onde pode estar o mapa da mina? Bola aérea e a costura do John Arias e do Keno 1 contra 1 para abrir essa defesa. O Paysandu me pareceu um time não muito bom, para ser sincero, assim, não me pareceu um time... não é um time que, sabendo o nível da Série C, que de início eu boto que vai disputar a Série C. E o Vinícius Leite, que foi um desafogo ali pro Paysandu em algumas partidas não jogarem, acho que o caminho tá aberto pro Fluminense. Se a gente fizer uma partida boa, dá para poder resolver o jogo aqui no Maracanã, sem dúvida nenhuma. Bem, acho que falei tudo que precisava falar. Eles têm o João Pedro também, é banco deles. O João Pedro, que era camisa 10 do Sub-23 do Fluminense, que era do Vila Nova e tal. Vamos para a arbitragem da partida. A arbitragem será feita pelo senhor Anderson Daronco. E eu queria muito mandar um abraço pro Fio, porque... Alô, mano! Daronco, tamo junto! Daronco vai deixar a série dele de supino para poder ir apitar o jogo entre Fluminense e Paysandu. Anderson Daronco, que já apitou vários jogos do Fluminense, né? A gente no Brasileirão já teve muitos jogos, tem reclamações contra ele, tem reclamações dos adversários, né? Que seria a nossa reclamação a favor, entre aspas. Mas o fato é, Daronco apitou já 35 jogos do Fluminense na carreira, 12 vitórias, 10 empates e 13 derrotas,
Como mandante é a mesma coisa, são 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Daronco, de fato, não dá muita sorte pro Fluminense. Você pegar aí os últimos jogos que ele apitou, foram 3-1 no São Paulo, 3-0 no Avaí, mas também aquele 3-0 pro Corinthians pela Copa do Brasil no ano passado, foi justamente a última partida nessa competição que ele também apitou da gente. Enfim, voltamos aos árbitros da CBF, né, e não aos árbitros da FERJ. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim também. Lembrando que, nesta fase da Copa do Brasil, e a resposta é que sim, tem VAR na Copa do Brasil nessa terceira fase. No ano passado não tinha, vocês vão lembrar da confusão que foi nessa fase. O jogo contra o Vila Nova no Maracanã, o pênalti, o William Bigode, foi dentro da área, foi fora da área, enfim, uma confusão, impedimento, não tem impedimento, enfim. Mas nessa fase agora tem. Inclusive, é bom a lembrança sobre o jogo contra o Vila Nova no ano passado na questão de arbitragem, para lembrar agora, nesse finalzinho de vídeo aqui, que a gente precisa ter humildade para jogar o jogo contra o Paysandu. No ano passado, o Vila Nova era o lanterna da Série B, estava muito mal, a gente enfrentou e largou tomando 2-0 no Maracanã. Nossa, a classificação foi fácil depois, virou para 3-2, fez 2-0 lá, beleza. Mas numa dessa você dá merda e é eliminado. Os times que jogaram até agora a Copa do Brasil na terceira fase vêm fazendo o seu papel. O Bahia veio contra o Volta Redonda, ganhou. O Santos foi lá em Ribeirão Preto, ganhou do Botafogo. O Internacional e o Fortaleza receberam o CSA e Águia de Marabá, o Internacional ganhou por 2-1, o Fortaleza enfiou 6. O único que deu mole foi o São Paulo, que empatou em casa. Mesmo assim foi um empate contra o Ituano, que é um rival local. Não dá pra dar mole. Não dá pra dar mole nesse jogo. Sabe o que também quem não pode dar mole também é você com as promoções da Fute Fanatics. Aproveita, eu já pedi a minha calça grená, já pedi a minha camisa de aquecimento também, que é a camisa verde com laranja. Eu não estou dando mole, você também não pode dar mole nas roupas do Fluminense na coleção 2023 que está lançando lá na Fute Fanatics. Aproveita! Tem a camisa de aquecimento, tem a camisa de treino, tem a camisa de jogo, tem a camisa branca com número, tem a camisa branca com nome com número, tem a camisa branca feminina, tem camisa de goleiro, tem tudo por lá já tá tudo em pré-venda. Na verdade, já tá tudo já à venda já. Então aproveita, clica no link que tá na descrição, usa o cupom que tá aqui embaixo também para você ganhar desconto. Se for no aplicativo, você ganha, na primeira compra lá no aplicativo dele, você ganha desconto também. Então tem muito desconto. Aproveita e não dá mole. Faça como o Fluminense. Se você comprar a camisa hoje na Fute Fanatics, o Fluminense ganha. Quer apostar comigo? Não quero apostar porque vai ter gente que vai comprar e vai ter gente que não vai. E aí vai dar confusão. Mas aproveita, vai lá. O link tá aqui embaixo na descrição. Estarei no Maracanã. A gente se vê por aqui ou por lá. Tamo junto, até a próxima. Valeu!